Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Até aqui já gravamos 28 partes e ainda estamos meditando no capítulo 4 desse Evangelho maravilhoso, profundo, um presente que Deus nos deu, meus irmãos. Vocês, irmãos, sabem, né? Eu falei isso na primeira gravação da série, na primeira parte, de que João ele escreveu esse Evangelho após ele ter escrito o Apocalipse. Então a gente já consegue imaginar o nível, a excelência, a grandeza das revelações quando ele escreveu o seu Evangelho. E esse Evangelho de João não nos deixa nenhuma dúvida da divindade do Senhor Jesus, de que não há três em um na divindade, de que o tempo todo ele fala do Pai, do Filho, do Pai, do Filho. O Evangelho de João nos revela de forma categórica, sem nenhuma sombra de dúvidas, checkmate, de que de fato a divindade é composta apenas pelo Pai e pelo Filho. E com esse entendimento, com esse fundamento, nós vamos compreender muitas verdades nesse livro. Então, eu peço para os irmãos não desanimarem com a série, mais uma vez estou falando isso, porque ainda que a série tenha 80, 90, 100 partes, mas cada gravação é uma porção de revelação para o nosso coração. E mesmo que estivéssemos repetindo o tempo todo o mesmo assunto, por se tratar da palavra de Deus, é algo que é espírito e vida, eterno, meus irmãos, não tem fim. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu estou lembrando aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, no capítulo 3, Filipenses 3:1, ele escreve lá para a igreja: escrever-vos as mesmas coisas não é cansativo para mim. Pelo contrário, é uma segurança para vós. Em Hebreus capítulo 2, verso 1, está escrito que para que nós possamos atentar diligentemente às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, não tem como nós ficarmos saturados com a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toda vez que nós lermos esse verso com o coração próprio, há um mover no nosso interior. Porque é a palavra de Deus, meus irmãos, viva e eficaz. Então, não se cansem com a palavra de Deus. Cada assunto na palavra é maravilhoso. Até mesmo as genealogias, nós podemos extrair verdades tremendas e nos alegrar. Porque, na verdade, as genealogias apontam para o centro, aleluia, aponta para Jesus. Muito obrigado, Senhor. É por causa de Ti que estamos aqui. Tributamos a Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória. Se não fosse por Ti e pelo Pai que tanto nos amou, nós estaremos perdidos. Nós estamos meditando aqui na conversa que o Senhor teve com a mulher samaritana, fazendo revelações tremendas acerca de nós, gentios, que nos unimos novamente à casa de Israel, à casa de Judá, espiritual. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito, em Romanos capítulo 11, escreveu que nós fomos enxertados na boa oliveira, que é o Teu povo, Jesus, o Israel de Deus, a nação santa. Muito obrigado por essa obra maravilhosa, por esse plano perfeito, concluído. Obrigado por Tua fidelidade em ter perseverado até o fim, por causa da alegria que estava proposta. E nós somos hoje resultado da Tua obra, Jesus. Frutos que o Senhor vai oferecer ao Pai, se nós perseverarmos firmes até o fim. Muito obrigado, Senhor. Conduza esta gravação. Fique à vontade, Senhor Jesus. Fique à vontade. Fale ao nosso coração aquilo que Tu queres falar e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir. Que nós possamos estar com os ouvidos atentos, acolhendo essa palavra com mansidão, porque só assim ela será capaz de salvar a nossa alma, se formos ouvintes praticantes e não somente ouvintes. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa sinergia maravilhosa. O Teu Espírito que ajuda na nossa fraqueza. Nós escolhemos a Ti, nós respondemos a Ti, Jesus, e o Senhor vem e se manifesta. Nós estamos nos aproximando de Deus para que Tu se aproximes de nós.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo, por habitar no nosso coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Então, na última gravação, nós finalizamos o verso 24. E que se você não pôde ouvir, eu recomendo que ouça, foi maravilhoso. E vamos dar continuidade a partir do verso 25. Na continuidade da conversa, a mulher falando para Jesus: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo, eu sou esse Messias. E esse Messias, meus irmãos, ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Lembra que Jesus falou acerca do outro Consolador? Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que tiver ouvido. Ou seja, Jesus ele vai nos falar através do seu próprio Espírito, mediante o que já está profetizado nas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus já está concluída. Entenda o que eu estou te falando. A palavra de Deus está concluída. Não há uma revelação nova a parte do que já está escrito. A palavra de Deus está fechada. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fechou. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. E o Novo Testamento, embora seja também a palavra de Deus, mas é uma explicação, ainda que resumida para nós, das verdades ocultas do Antigo. Lembra que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, se não me engano, verso 16, falando para Timóteo, a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura que o apóstolo Paulo se referiu ali é o Antigo Testamento, porque na época não existia o Novo. O Novo Testamento ainda não estava formado. Por isso que a palavra de Deus é, de fato, de Gênesis a Malaquias. Toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, na justiça. Então, e o Novo Testamento é apenas uma explicação dessa toda a Escritura. Isso nos faz entender que nós devemos valorizar o Antigo Testamento. Que Deus não muda. Ele não era um Deus no Antigo Testamento e mudou para o Novo. Não, a palavra de Deus não muda. Ela está fechada. Por isso que o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade, que é a palavra de Deus escrita, que sai da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito que está escrito. Jesus falou que um traço da lei não deixará de ser cumprido. Um traço. Tudo será cumprido porque não volta para ele vazia. E toda a Escritura, de Gênesis a Malaquias, está fechada, profetizada. Tudo que foi escrito no Novo foi tirado dessa Escritura. Toda a inspiração, o fundamento, o alicerce é a revelação de Cristo Jesus contida no Antigo Testamento. Ele é esse ungido. Ele é o Messias. Amém, meus irmãos? Então esse é o Espírito que nos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não falará de si mesmo. E Jesus não veio estabelecer uma nova lei. Ele veio elevar o nível da lei. Ele veio torná-la plena. Jesus ele veio cumprir, tornar plena a lei e não modificar. Vocês conseguem compreender? Por isso que o Espírito ele não falará de si mesmo. Jesus ele não vai nos revelar nada separado do Antigo Testamento. Assim como ele não fez isso com os apóstolos, não revelou nada para os apóstolos a parte do Antigo. A doutrina dos apóstolos não é uma nova doutrina no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos é um descortinar das verdades ocultas do Antigo. Esse mistério foi revelado, meus irmãos. Amém, queridos? Então, a mulher samaritana sabia que esse Messias, chamado Cristo, quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. E de fato, Jesus veio e hoje ele está falando conosco mais abertamente acerca do Pai, nos anunciando as coisas que hão de vir. Tudo já profetizado no Antigo Testamento. Do início até o fim, está tudo profetizado no Antigo Testamento. Então valorize, meus irmãos, a leitura do Antigo Testamento. Porque os apóstolos valorizavam a leitura do Antigo Testamento. Ressalto, não existia Novo Testamento na época dos apóstolos. Então qual era a base deles de entendimento da palavra de Deus? Exatamente o Antigo Testamento, em que Paulo falou que é toda a Escritura. Amém, meus irmãos?
É claro que o Novo Testamento ele é inspirado porque foi uma revelação das verdades do Antigo Testamento. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Então o Novo Testamento ele precisa estar totalmente conectado com o Antigo. Então, como o Novo Testamento ele veio para nós de forma resumida, nós precisamos conectar com o Antigo para que possamos compreender o que estava na mente dos apóstolos quando eles escreveram suas cartas. Amém? Aí ele continua. Aí João continua, verso 27. Neste ponto, João que escreveu, né? Neste ponto, chegaram os seus discípulos, ele estava no meio, claro, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Não é falar com uma mulher em si. Jesus falava com muitas mulheres, né? Em Lucas 8, mulheres ajudavam no ministério de Jesus. Jesus conversava com mulheres. Mas aqui é num contexto que eles se admiraram dele estar falando com uma mulher de Samaria. Inimigos dos judeus. Nós aprendemos sobre isso. Né? Que esse muro, essa parede de separação foi derrubada pelo corpo de Cristo. Né? Fomos unidos. Por isso que Jesus o tempo todo falando para os seus discípulos, andem em amor, fazer bem aquele que vos persegue. Jesus estava falando acerca dos inimigos deles, o povo de Samaria, que se misturou com os gentios. Amém? Então, ele estava se referindo à mulher, porque essa mulher era de Samaria. Eu estou lembrando aqui de uma passagem em Lucas 9, que Jesus estava passando por Samaria também, e eles não receberam naquele momento Jesus. Diferente daqui que nós vamos ler. Mas naquele momento eles não receberam Jesus. E o que Pedro e João falaram? Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e os consuma a todos? Eles estavam se lembrando de Elias, que destruiu, que matou os 450 profetas de Baal. Aí Jesus falou para ele, vem cá, que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Né? Obviamente há também um juízo para aqueles que não respondem ao Evangelho. Mas ele veio para poder salvar. Salvar quem? Salvar Samaria. Salvar a nós, gentios. Jesus veio salvar a nós também, meus irmãos. Não somente os de perto, mas também os de longe. Ele veio, lembra que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2? Anunciou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, por um só Espírito. Aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Então ele veio salvar a todos, as ovelhas perdidas também da casa de Israel, que é o reino do norte, que se misturaram conosco, nós gentios. Então, eles se admiraram, ele está falando com uma mulher de Samaria. Assim como os fariseus também se assustavam quando Jesus comia com pecadores, né? Ele não estava sentado na roda dos escarnecedores, no sentido dele ser influenciado pelos escarnecedores. Não, ele estava sentado com os pecadores porque Jesus que influenciava eles. Jesus que estava proclamando o Evangelho aos doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aleluia! Por isso que estávamos mortos, mas Jesus veio e se apresentou para nós, pedindo só uma coisa, arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é a porta para que o Espírito venha habitar no pecador e o transformar em nova criatura. Lembra que nós meditamos sobre isso? Importa nascer de novo. Mas naquele mesmo contexto, Jesus falava o tempo todo, tem que haver prática de boas obras, tem que haver arrependimento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Lembra que meditamos também sobre a serpente que mordia, as serpentes abrasadoras que picavam o povo, que desobedeceram. Mas no momento que eles reconheceram seus pecados, Moisés intercedeu por eles e Deus fez com que Moisés construísse uma serpente de metal e colocasse numa haste todos aqueles que olhassem para aquela serpente por causa do arrependimento. Olha aí eles olhavam para aquela serpente e eram curados. Da mesma forma, o Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas no contexto de arrependimento. Então, sem arrependimento, não há remissão de pecados, conforme está escrito em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, em Hebreus capítulo 5. De fato, Jesus só se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Amém? É muito mais do que só falar de Jesus. É muito mais do que só ouvir que Jesus é bom, maravilhoso, morreu na cruz, eu creio que ele morreu na cruz, faço uma oração, repito uma oração e estou salvo. Não. Se não houver genuíno arrependimento, não há transformação.
e ninguém consegue enganar a Deus. Ele sonda mentes e corações. Por isso que tem muitas igrejas abarrotadas de gente, de pessoas que não nasceram de novo. Porque nasceram de novo, confessaram a Jesus com a intenção de terem seus problemas pessoais resolvidos. E aí, tratando a Deus como barganha, como um gênio da lâmpada, será que a gente pode dizer assim? Faça um pedido, me livre desse meu problema aqui. Eu te amo, Jesus. Mas aí não há genuíno arrependimento e continua vivendo na prática do pecado. Então, de fato, é impossível haver novo nascimento sem arrependimento. Aí ele continua, verso 28. Quanto à mulher samaritana, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha aí, o Espírito do Pai revelou para Jesus. Esse é o discernimento, meus irmãos, de espíritos. Jesus deu para ela uma palavra de conhecimento. Um dos dons do Espírito, que está escrito em 1 Coríntios 12. Palavra de conhecimento. O Espírito do Pai revelou a Jesus o que estava passando na vida daquela mulher. E Deus, como profeta, Jesus como profeta, profetizou para ela. E ela ficou maravilhada. Será este, porventura, o Cristo, o prometido nas Escrituras? Todos sabem disso. Todos conhecem que no Antigo Testamento tem a profecia do Messias, o Salvador. Infelizmente, meus irmãos, boa parte da nação de Israel hoje não crê em Jesus. Eles vão crer no anticristo que vai se manifestar, porque ele virá com discurso eloquente, com lisonjas, fará sinais e prodígios. Jesus falou isso no capítulo posterior, capítulo 5, nós vamos meditar Jesus falando com os fariseus. Outro virá em meu nome e vocês vão crer nele. Então, infelizmente, boa parte da nação de Israel vai crer no anticristo e vai ser marcado com a besta, então a marca da besta. Outros, embora não creiam em Cristo, não vão usar a marca da besta. E esses terão oportunidade para povoar as nações na ocasião da volta de Jesus, quando ele estabelecer seu reino milenar. Mas isso é outro assunto. Aproveitando, eu fiz uma série de 5 partes resumidas falando acerca do reino literal, reino milenar literal. Procura aqui na playlist no canal, que eu creio que vai ajudar muito no entendimento dos irmãos. Então, vamos lá. Então, será este, porventura, o Cristo? Aquele que está profetizado nas Escrituras? Verso 30. Então saíram da cidade e vieram a ter com ele. Nesse ínterim, entre esse momento em que a mulher foi lá na cidade avisar o povo, e o povo vinha atrás de Jesus, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Porque no início do capítulo 4 nós vimos lá que Jesus estava cansado da viagem. E mesmo cansado, o Senhor Jesus ele não perdeu o foco. E no verso 32, Jesus falou para os seus discípulos: mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Até hoje, meus irmãos, acontece isso com muitas pessoas, muitos irmãos que leem a Bíblia. Literalizam tudo, não conseguem compreender que a palavra de Deus, a maneira como Deus trabalha na revelação das Escrituras, é usando algo natural para trazer contextos espirituais e proféticos. Eles estavam o tempo todo só pensando nas coisas naturais. Jesus falou: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. O que os discípulos achavam? Poxa, Jesus comprou um prato novo que a gente não conhece. Poxa, então ele já está... Quando a gente foi na cidade comprar comida, ele comprou para ele também, ou alguém deu para ele uma comida diferente. Ou seja, eles pensavam demais nas coisas naturais. Estou lembrando aqui na segunda multiplicação, de pães e peixes, que no caminho eles achavam que Jesus estava falando do fermento do pão que ele multiplicou. Não, mas Jesus estava falando acerca do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então eles literalizavam tudo, porque não tinham o entendimento. Infelizmente, hoje, é a mesma coisa. Muitos irmãos, por exemplo, leem aquele contexto de Daniel e limitam apenas àquela época, porque em Daniel fala-se muito de escatologia, nós sabemos disso. E eles falam, aquele foi acontecimento com o reino da Babilônia, dos Medo-Persas, da Grécia, de Roma, se limitou só até ali.
Se limitou até o ano 70 depois de Cristo. Não, meus irmãos. Deus ele usa muitas coisas do contexto daquela época, do contexto de coisas naturais, nos fazendo conectar com coisas espirituais, proféticas e escatológicas. Nós precisamos compreender isso. E é exatamente isso. Jesus falou para ele: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, e eles achavam que Jesus estava falando acerca de outra comida natural que ele pode ter comprado, que eles não conheciam. Só que Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu estou lembrando aqui de uma irmã que participa, né, conosco lá. Ela teve uma participação especial. Não sei se os irmãos sabem, Deus me conectou com 2 irmãos maravilhosos e nós estamos, né, gravando juntos, pelo menos uma vez por semana. E essa convidada, que é a mãe de um desses irmãos, ela falou um contexto espiritual maravilhoso que eu não enxergava. Comida sacrificada a ídolos. Ela não se limitou somente à comida natural sacrificada a ídolos, mas ela colocou num contexto de comida espiritual. Então, uma comida espiritual que vai contrário à lei de Deus, contrário à palavra, isso é comida sacrificada a ídolos. Eu achei muito interessante essa conexão dela. E é por aí mesmo, meus irmãos, o entendimento da verdade. Nos conectarmos às profundezas do espírito de revelação que nós precisamos ter muito nos dias de hoje ao lermos as nossas Bíblias. Então Jesus falou acerca da comida, de uma comida espiritual também. Só que ele conectou com relação a fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus era focado. E nós precisamos, assim como Jesus, sermos focados também. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele falou para os seus discípulos, e serve para nós também: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, se Jesus foi focado, nós devemos ser focados também no nosso chamado. Teve momentos naturais de Jesus. Jesus ajudou seu pai na carpintaria. Jesus fez coisas naturais também. Mas ele era, acima de tudo, focado no seu propósito. Ele não permitia que as coisas naturais passageiras tirassem seu foco. Da mesma coisa temos que ser nós. Jesus era cheio da palavra. Lembre, Lucas, Jesus pequeno, lá com os principais lá do templo, lá falando acerca da palavra. Jesus estudava a palavra. Jesus era um homem de oração. Todos os dias Jesus se retirava para orar, estar sós com Deus. E nós devemos aprender a fazer o mesmo. Por isso que Satanás ele está promovendo distrações e mais distrações para que nós possamos perder o foco. Então Jesus ele estava focado na sua missão. Jesus ele falou, ele não poderia ser hipócrita. Ele não poderia falar que Pedro foi chamado para ser pescador de homens se ele mesmo não desse o exemplo. E ele deu o exemplo. Ele estava cansado de viagem, ele estava com fome, mas ele não poderia perder aquela oportunidade de ministrar a palavra para aquela mulher. E aquela mulher foi até a sua cidade e trouxe o povo até Jesus. E eles ouviam da boca dela acerca de Jesus e depois eles constataram, ouvindo do próprio Jesus, palavras tremendas. Tanto que Jesus ficou mais 2 dias com eles. E nós, na próxima gravação, nós vamos entender, conforme já meditamos em João 2, no casamento de Caná da Galileia, quando te lembram, que no 3º dia ele foi para esse casamento, e nós compreendemos que desde a vinda de Jesus até a sua volta haverão 2000 anos para o estabelecimento do 3º dia, que é o casamento, que é o 3º milênio, somado com os 4 primeiros milênios, que Jesus veio no 4º milênio, depois da criação, e aí chegaremos ao 7º dia de descanso, o 7º milênio, o reino milenar. Então, em 2 dias, Jesus ficou com aquele povo lá ministrando a palavra. Da mesma forma, Jesus nos deixou esse evangelho maravilhoso e está muito próximo de voltar. Estamos chegando a 2000 anos. E nesse período, ele está falando ao nosso coração as coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que todo o corpo for edificado, aí ele volta. Amém? Então, tem uma comida que consiste, eu não vou conseguir dar conta, porque nós estamos com quase 25 minutos, eu vou terminar aqui. Né? Porque eu tenho para dizer aqui para os irmãos, não vai dar tempo para falar em 7, 8 minutos.
e eu não consigo gravar mais do que 33 minutos por causa da limitação aqui do meu celular. Então vamos finalizar aqui. Então na próxima gravação nós vamos meditar no versículo 35, que Jesus falou para os seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Vocês estão muito preocupados com as coisas naturais. Elas precisam ser supridas para vocês, claro, mas nós temos uma missão muito maior do que isso. Não se esquenta com essas coisas, não. Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Ele vai suprir para vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Agora, olhem, levantem, tira os olhos do chão, tira os olhos destas coisas terrenas. Olhe para o campo branco. Jesus está falando o tempo todo de pessoas. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ai de mim se não pregar o evangelho. Esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo. Todo atleta em tudo se domina para conquistar uma coroa que logo perece. Mas nós devemos, meus irmãos, nos dominar para ganharmos uma coroa incorruptível. E nós precisamos usar as riquezas deste mundo iníquo, as riquezas de origem iníqua, que foi a parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 16, vamos ler também na próxima gravação, para ganharmos amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. O apóstolo Paulo se desgastava e se permitia desgastar ainda mais em prol das igrejas que ele estabelecia. Por quê? Porque ele entendeu a sua missão é ganhar vidas. E nós estamos aqui, meus irmãos, por vidas. Eu não faço esse trabalho aqui para poder ser famoso, para poder ganhar dinheiro. Eu faço esse trabalho aqui de todo o meu coração para poder edificar, de alguma forma, contribuir para a edificação da sua vida. Ainda que com vídeos limitados, por causa da minha falta de estrutura, de tempo, até mesmo de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para poder fazer uma excelente edição, né? Eu não tenho nem computador em casa, eu só tenho esse celular aqui. Eu não tenho tempo ainda para gravar em casa, raramente eu gravo em casa, eu tenho que gravar aqui no escritório, sem iluminação, porque eu não tenho equipamento aqui ainda, só tenho o equipamento em casa. Tem vídeos simples, mas que está sendo sustentado pela palavra que está sendo dita. Então, a minha missão é contribuir para a edificação da sua vida. Eu tenho certeza que se você abrir o coração para a palavra, o Espírito vai testificar no seu coração. Então, a nossa missão aqui é edificar vidas, exortar-vos mutualmente uns aos outros, não é isso que o escritor aos Hebreus nos orienta? Exortem-se mutuamente uns aos outros, animem-se uns aos outros, né? Meditem na palavra todos os dias. Então, meus irmãos, nossa missão são pessoas. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama, cumpre a lei. E o amor, ele é demonstrado na prática, no nosso relacionamento uns com os outros. O Senhor me livre de que, se esse canal crescer, eu ficar soberbo ao ponto de ficar arrumando picuinha por aqui, brigando contra os irmãos só porque não concordam comigo. Jamais, meus irmãos. Aqui a gente está combatendo as mentiras, as heresias, e não as pessoas em si. Vocês conseguem compreender? Eu sei que tem muitos irmãos que são sinceros. Eu já fui muito sincero quando eu pregava pelo Facebook. Né? Mais ou menos nos anos de 2012 a 2014, eu só pregava cura, prosperidade, cura, prosperidade. Até que o próprio Espírito me deu uma chamada. É sério que você vai levar toda a sua vida só falando sobre isso? Sobre coisas naturais, como ser bem-sucedido? De 2015 para cá, o próprio Espírito foi me mostrando na palavra que a palavra de Deus não nos leva a aspirar por coisas nesta vida. Dependendo do nosso chamado, até podemos ter, né? Porque nós merecemos aquilo que nós trabalhamos, estudamos, mas de acordo com cada propósito. O que Deus quer é amadurecer o nosso coração, porque no tempo do fim, meus irmãos, na última semana de Daniel, ninguém vai trabalhar. O fiel remanescente não vai trabalhar para este mundo. Nenhuma obra servil faremos. Estaremos totalmente focados na nossa missão. E Deus vai nos sustentar. E todos nós vamos fazer como a igreja de Atos. Vendemos suas propriedades e dividirmos de igual modo para todo mundo, para que o que tenha muito não falte, o que falte tenha o suficiente. Mas só no período da última semana. Então, antes disso, cada um tem o seu trabalho, tem o seu estudo, tem a sua missão, tem a sua vocação natural também. Mas todas essas vocações,
é para um bem maior, ser luz, alcançar de alguma forma, alguma vida que esteja nesses meios. Por isso que Deus criou o pobre e o rico, para que haja um filho seu em todas as esferas da sociedade, para de alguma forma nós possamos alcançar vidas que não seriam alcançadas se nós não estivéssemos à disposição. Então Deus conta conosco nessa missão. E é exatamente esse foco que nós vamos meditar na próxima gravação. Essa é a comida que os discípulos não estavam entendendo ainda. Fazer a vontade de Deus. Jesus veio para poder edificar. O ministério de Jesus foi um ministério de ensino e de oração. Ensino e oração. Todos os dias o Senhor ia para as sinagogas ensinar a palavra, ensinava nas ruas, ensinava no monte, ensinava a sós com seus discípulos, ensinava a sós com Nicodemos, com a mulher samaritana, e tem outras conversas particulares de Jesus no livro de João que nós vamos meditar. Então, meus irmãos, o foco aqui são vidas. Vidas, meus irmãos. Pescadores de homens. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, todos os dias ao acordar, que nós possamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser bênção para alguém? Estou indo para o meu trabalho, eu tenho que produzir, tenho que sustentar a minha casa, mas muito mais do que isso, o que eu tenho que fazer para ser bênção? Pode ter certeza, meus irmãos, que as oportunidades vão surgir. E o nosso comportamento vai dar essa autoridade para nós. As pessoas vão nos ouvir por causa do nosso comportamento. E eu não vejo a hora dos sinais voltarem a nos acompanhar. Sinais e prodígios. Aparecer alguém doente, ainda que ela não seja nem cristã, assim como Jesus fez, né, com o povo, nem era cristão e curava todos que se apresentavam a Jesus. Que nós possamos chegar a esse ponto, a esse nível de orarmos para os enfermos, né? Ao invés de dar a orientação: você tem que ir ao médico, fazer isso, fazer aquilo, tudo bem, vai ao médico, mas antes vem cá, deixa eu orar por você. É isso, meus irmãos, nós precisamos despertar do sono, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus como Ele nos amou. Amém, meus irmãos? Então paramos aqui no verso 34, na próxima gravação, se Deus permitir, daremos continuidade a partir do verso 35. Habite ricamente em todos nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.